Glória a Deus. Irmãos, eu não posso rejeitar uma oração dessa, né? Problema, amém? Paz do Senhor aos irmãos, graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 18. Quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz, mesmo minha família estando longe, mas eu estou feliz porque eles estão felizes. Amém. Então é isso que nos consola. Mas logo, logo eles vão estar aí outra vez, né? Amém. Amém. Livro do Gênesis, capítulo de número 18. Também não poderia deixar de convidar os irmãos à Escola Bíblica Dominical a partir das 9 da manhã. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 18, a partir do versículo 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eis aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei-o ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Amém. Podes assentar em nome de Jesus. O tempo é curto, mas graças a Deus, nós vamos falar acerca da palavra de Deus. Irmãos, é uma passagem conhecida, todos nós conhecemos, já ouvimos falar de Abraão. E nós vemos aqui mais um episódio, ou um episódio crucial da vida de Abraão, que seria Deus dar um filho a Abraão. Aqui nós vemos que estava muito perto dessa bênção chegar. Mas quando nós olhamos a Abraão no capítulo de número 15, ou antes disso, quando Deus fala para ele sair da sua terra e da sua parentela, que através dele Deus faria uma grande nação, passou-se muitos anos. Quando nós vemos no capítulo 15, Abraão viu que isso não aconteceria, o que não aconteceu até aquele momento. Ele disse, para não ficar frustrado, porque Deus, quando Ele promete uma coisa para nós, não é para nos frustrar. Quando Deus promete uma coisa para nós, é porque Ele vai cumprir. Amém. Mas aqui nós vemos que Abraão, para não ficar naquela espera, ele dá uma dica para Deus. O que ele faz? Qual é a dica que ele dá para Deus? Ó, Senhor, minha mulher já, não tem mais aqui, mas eu tenho Damasceno e Eliezer na minha casa. Porque naqueles dias, meus irmãos, o servo, crescido na casa do seu senhor, poderia ser herdeiro dos seus bens, não tinha nenhum pecado nisso. Então, Abraão, ele, para não se frustrar, ou para não esperar, ou para tentar resolver o problema logo, o que ele faz? Ele fala: ó, Senhor, eu tenho Damasceno e Eliezer na minha casa, tá tudo certo, tudo bem, até aqui para mim tá bom, já esperei, as coisas são assim mesmo, a vida é assim, porque as coisas acontecem desse jeito. Então, Senhor, com uma linguagem nossa de hoje, ele fala: olha, tá bom, Senhor, olha, eu sei que Sara já não pode mais ter filhos, então para mim aqui tá bom. Mas Deus fala o que para Abraão? Abraão, aleluia, sai da sua tenda e olha para as estrelas do céu. Aleluia. Glória. Deus renovando a promessa. Olha para as estrelas do céu. Você pode contar? Não posso, Senhor. Então assim vai ser a sua descendência. Glória a Deus. Porque Deus, meus irmãos, queria dar uma descendência a Abraão através dele, através do sangue dele e da sua esposa Sara. Mas passaram-se alguns anos, passaram-se 11 anos, quando Deus fala com ele tinha 75, que renovou a aliança. Agora se passam 11 anos, e Sara vendo que não podia ter filhos, que vendo, olha, realmente, espera, é o tempo faz assim conosco, quando a gente vê que não acontecem as coisas, o tempo nos faz ficar acomodados. O que ela faz, meus irmãos? Olha, já que eu não posso mesmo, então está aqui Agar, uma mulher que pode gerar filhos.
ela pode, e não tinha nenhum pecado nisso também, meus irmãos, porque naquela época também, na Mesopotâmia, tinha essa cultura, essa tradição de a serva da sua esposa poderia ser dada ao marido para gerar filhos, assim como aconteceu com Jacó. Quando Raquel deu a sua serva, Lia deu a sua serva, então não tinha pecado. Ela não cometeu nenhum pecado. Mas Deus queria dar um filho através de Abraão e Sara. Só que Sara quis encurtar o processo, porque passou 11 anos e não aconteceu nada. Porque, meus irmãos, quando nós recebemos a promessa, nós ficamos, oh glória, aleluia, que bênção, e achamos que vai acontecer amanhã. E quando passa amanhã não acontece, mas eu creio que a semana que vem vai acontecer. Mas vai passando o tempo e parece que a nossa fé, ou o nosso desejo, ou aquilo que nós temos vai esfriando, e cai no esquecimento. Mas quando Deus promete uma coisa para nós, e nós estamos na posição da sua presença, Ele não esquece, nós vamos receber a bênção que Ele prometeu. Mas o que acontece muitas vezes conosco é que nós fazemos que nem Sara, queremos ensinar a Deus a trabalhar. Não cometemos pecado, mas nós queremos encurtar o processo ou o caminho que Deus colocou para nós seguirmos, para nós trilharmos. E aqui, ela dá aqui e fala, olha, tudo bem, eu vou consentir com isso, pode tomar Agar, está tudo certo, está tudo tranquilo, não vou ficar com ciúmes, está tudo bem, tudo legal. Ele foi e possuiu Sara, possuiu Agar. Desse ato sexual aconteceu o quê? Que nasceu Ismael. E aí é um problema, irmãos. Porque quando nasce Ismael, Agar começa a desprezar Sara. E há um conflito dentro do lar. Mas Deus falou que ia dar, Deus foi específico, que daria descendência a Abraão através do que? Ele com Sara. Deus não queria que ninguém, que nada, que ele não ficasse querendo arrumar caminhos para que Deus pudesse entrar com providência. E aqui nós vemos, irmãos, que teve esse problema aqui, e ela é mandada embora da casa de Abraão, depois ela volta, e Deus falou que também através de Ismael seria uma grande descendência. E realmente foi. Hoje nós temos, meus irmãos, 1.300.000.000 de muçulmanos no mundo. Que são o quê? Fruto do relacionamento de Abraão com Agar. Uma religião que nasceu mais ou menos ali em 600 depois de Cristo, por Maomé, começou a ir nos lugares ali, era um viajante, conhecia algumas pessoas, começou a vencer algumas batalhas, fundou a religião, foi o califa, depois começou, e aí nós temos o que é hoje. E eles não creem, eles creem em Abraão. Irmãos, a tradição, ou a religião muçulmana é tão forte, ou a fé de Abraão é tão forte, que não se espante no que eu vou dizer. Mas Jesus para o muçulmano não tem valor. Mas Abraão para o muçulmano tem muito valor. É que para nós, Abraão é uma figura bíblica que foi usada por Deus para nos ensinar, que Deus usou para abençoar as nações. Jesus, meus irmãos, ninguém na Bíblia se compara a Jesus. Mas para o muçulmano, o Abraão, a figura abraâmica é muito forte. Então nós vemos aqui que esse braço hoje, até hoje não, e agora está crescendo cada vez mais, essa relação. Por quê? Porque quer ensinar Deus a trabalhar, quer encurtar o processo. A nossa vida, para nós recebermos a bênção de Deus, ou a promessa que Deus nos preparou, existe um processo, existe um caminho. E aqui nós vemos, meus irmãos, depois se passou aproximadamente 14 anos, quando o próprio Deus, aqui é uma teofania, Deus aqui se transfigurando como homem, vindo à terra, com 2 anjos, vindo à tenda de Abraão. E naquela época era comum, ver os viajantes passando, o Senhor dava abrigo ali na casa, dava comida, lavava os pés, isso era comum. Mas ali foi diferente. Porque era o próprio Deus ali, em figura humana, passando por ali, para abençoar Abraão, para poder falar, olha, eu não esqueci. Eu não me esqueci daquilo que eu te falei há 25 anos e até há mais tempo quando Abraão tinha saído da sua terra. Nós, meus irmãos, nos esquecemos daquilo que Deus nos prometeu.
Nós somos falhos e muitas vezes não crer naquilo que Deus falou que ia dar. Nós nos saímos do caminho de Deus quando Deus fala para nós continuarmos naquele caminho, naquela fé, naquela mentalidade. Mas Deus não se esquece, Deus não se frustra. E aqui nós vemos, meus irmãos, que quando eles têm esse encontro, quando Deus tem esse encontro com Abraão chama eles, come com eles. Nós vamos ver, meus irmãos, eu vi o pregador dizer que a fé de Abraão é tão forte que anjo não come. E a fé de Abraão é tão forte que os anjos sentaram com Abraão e comeram com Abraão. Eles comeram com Abraão. Então nós vemos aqui que Deus mais uma vez se manifestando a Abraão. Mas é claro, meus irmãos, existe o nosso lado de Abraão, que a nossa fé está forte, está firme, às vezes está, mas também às vezes a gente é como Sara. E o problema aqui de Sara não foi ela ter aquela passagem, ela riu, né? Ela riu. Não foi essa a questão. A questão é ela ter negado aquilo que ela fez. Porque se Deus prometeu que vai dar, que vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Amém. Basta nós estarmos no seu caminho, na sua presença. E aqui nós vemos que Abraão e Sara estavam aqui. Vou dizer que a tenda era uma tenda, normalmente uma tenda grande, que tinha duas divisórias, uma divisória ficava mais fechada, uma mais aberta. Provavelmente Sara estava do outro lado, na outra divisória, preparando as coisas para que os homens ali se alimentassem, para dar uma boa acomodação para aqueles seres, né? Mas quando ela ouviu isso, o anjo falou: olha, eu não esqueci. Como que diz a nossa língua? Eu não esqueci. Quando eu voltar por este tempo, porque eles estavam passando ali, estavam de passagem ali, porque eles iam para Sodoma e Gomorra destruir a cidade. Quando eu passar por aqui neste tempo, quando eu voltar neste tempo, Sara vai ter um filho. E quando a promessa está mais perto, a gente está ali de cara a cara com a promessa, quando é só um passo da nossa parte, aí a gente duvida. Porque o tempo passou para Sara, o tempo passou para Abraão. Já eram velhos, já tinham uma idade já que mas não tinha mais. Quando a Bíblia diz o costume das mulheres cessou, não tem mais, não tem como. Mas o Deus Todo-Poderoso, que nos conhece, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aleluia, aquele que pode todas as coisas, aquele que ressuscita mortos, aquele que faz aquilo que Ele quer fazer quando Ele quer, nada impede Ele fazer, falou para Abraão: você vai ter um filho nesse tempo. E Sara, meus irmãos, como nós muitas vezes também temos esse tipo de sentimento, a risada dela foi de dúvida, ou foi de incredulidade mesmo, dizendo: como? Não tem o melhor cabimento. Se a gente fosse usar a nossa língua, não tem o melhor cabimento que está falando, porque não tem como eu gerar filho. Como que eu vou gerar? E aí, meus irmãos, quando nós vemos aqui na última parte, no último versículo, o anjo fala para ela assim: você riu. Ela: não, eu não ri, não faças isso. Você riu sim. Porque ela estava falando, meus irmãos, com o onipresente, com aquele que sabe o que está acontecendo lá, cá, o que aquilo que sabe. Quando Ele olha para dentro de nós, Ele olha para dentro de nós, meus irmãos, e vê dentro de nós aquilo que nós estamos pensando, desejando, imaginando. Ele vê tudo. Então a grande questão, meus irmãos, por que, meus irmãos? Porque se Deus falou, Sara estava duvidando, mesmo que o tempo estava passando. E aí nós falamos: nossa, mas também nós somos seres humanos. Mas a grande questão é querer esconder de Deus um sentimento que eu tenho de dúvida, ou de incredulidade. Achar que Deus não pode fazer pelo meu tempo e pelo meu momento. Quando Deus trabalha dentro de nós, quando Ele fala, Ele cumpre, mas é no seu tempo, não é no nosso tempo. Mas aqui nós queremos esconder um sentimento que nós temos, e de fora, e por fora, nós queremos colocar e dizer que nós estamos com fé. Mas por dentro há dúvida. O que Deus fala para nós, hoje, nessa manhã, é que Deus, Ele pode todas as coisas. Aleluia! Glória a Jesus! Mas se nós estamos com um sentimento de dúvida, incredulidade, aleluia, não temos que negar isso.
Nós temos que falar para Deus que nós está passando tempo, Senhor, e eu estou com dúvida. Fala para Deus. Deus quer ouvir nós falarmos para Ele. Agora não adianta querer esconder, não adianta nós queremos esconder um sentimento que está dentro de nós e falar, não, eu não estou sentindo isso não. Porque Deus sabe. Deus, Ele sabe aquilo que nós estamos pensando ou sentindo, mediante o tempo da promessa que ainda não chegou. Ele sabe. E nós nesse caminho, nessa direção que às vezes a gente vai seguindo, nós temos altos e baixos. Mas aqui, Deus foi específico com Abraão. Não há subterfúgios para Deus. Deus não precisa, meus irmãos, que nós venhamos criar ou encurtar o caminho. Não precisa. Quem nunca leu o livro Peregrino, ou assistiu o filme Peregrino, quando ele sai do caminho e diz, olha, eu vou encurtar, ele vai encurtar o caminho, é pior. Ele quase morre, aí o anjo vai lá, Deus vai lá e tira ele dali de novo, coloca ele no caminho, porque o caminho que Deus falou para nós seguirmos é aquele caminho. Só que aqui, meus irmãos, nós temos dúvida daquilo que Deus pode fazer. Nós ficamos com dúvida daquilo que Deus pode fazer dentro da nossa própria vida. Porque passa o tempo, as coisas ficam enraizadas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e a gente acha que Deus não pode tratar conosco ali, porque já faz muito tempo. Ou eu sou muito velho, ou eu sou muito novo, eu sou meia idade, ou não é o meu tempo ainda. Muitas vezes nós temos essa mentalidade, aleluia. Mas Deus nessa manhã, meus irmãos, Ele quer colocar para nós que não importa aquilo que nós somos, porque Ele quer tratar conosco quando nós somos sinceros para Ele. Se Ele falar para você, olha, você está sendo incrédulo, diz, Senhor, eu estou sendo incrédulo, porque Ele sabe do que Ele está falando. Ele sabe do que Ele está falando para nós. Quando Ele trata conosco certas áreas da nossa vida, Ele sabe o que Ele está falando. E aqui com Sara não foi diferente. Ele sabia que Sara a fé de Sara já tinha acabado, já não tinha mais esperança para ela. Era assim que ela pensava. E Deus foi ali, meus irmãos, para poder fazer o quê? Colocar o milagre em prática. Mas ela, de cara a cara com o milagre, de cara a cara com Deus Todo-Poderoso, ela desacreditou. E quis esconder o sentimento. Irmão, aleluia. Não queira esconder aquilo que você está sentindo para Deus. Mesmo que o tempo passe, aleluia, seja verdadeiro com Deus, aleluia. Deus pode salvar a sua vida, Deus pode restaurar o seu coração. Mesmo que seja difícil para nós, assim como para Sara, seja sincero e honesto com Deus. Fala, Deus, eu não consigo, eu não sei. Não esconda um sentimento, aleluia, que você tem perante as situações da vida. Porque Deus, Ele pode restaurar a nossa vida. Mesmo que o pecado esteja incrustado dentro de nós, enraizado, Ele pode tirar. Mesmo que aquela mulher não pode dar filhos, Deus pode, meus irmãos, abrir a madre. Mesmo que o morto, meus irmãos, é um morto, Deus fala que vai ressuscitar. Deus ressuscita, porque Ele pode todas as coisas. Porque a intenção de Deus é trabalhar dentro de nós, para que através daquela bênção que Ele nos deu, nós venhamos cada vez ter mais fé diante dEle, nos achegarmos a Ele. Não, meus irmãos, não fique acomodado com a situação que você está hoje. Aleluia, não fique. Deus pode mudar, Deus quer mudar a sua vida, assim como queria mudar a vida de Sara. Mas para Ele mudar a nossa vida, nós precisamos ser sinceros diante dEle. E a promessa está feita diante da sua palavra. Nós temos muitas promessas, e a promessa da salvação está aqui. Agora a gente acha muitas vezes e pensa que não há mais jeito para nós mediante uma situação, não há mais jeito para nós mediante um sentimento, não há mais jeito para nós mediante a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, as áreas da nossa vida. Nós achamos que não há mais jeito. Achamos que não há mais jeito, meus irmãos, para Deus salvar o nosso filho. Achamos que não há mais jeito para Deus salvar a nossa família. Achamos que não há mais jeito. Achamos que não há mais jeito para Deus, meus irmãos, limpar a nossa alma do pecado. Achamos que não há mais jeito, porque muitas vezes nós queremos fazer que nem Abraão, ficarmos ali acomodados com aquela situação. Ou ficamos duvidosos que nem Sara.
Achando, será que Deus pode mesmo? Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quer, aleluia. Ele pode, meu irmão, Ele pode, porque assim como Ele fez com Sara, Ele pode fazer na minha vida e na sua vida também. Basta nós sermos sinceros e honestos diante de Deus e colocar nossa incredulidade diante dEle. Falar, Senhor, eu não acredito mais na sua promessa, eu não acredito mais que o Senhor pode fazer na minha vida, eu não acredito, Senhor, porque o tempo passou, o tempo desgastou a minha fé, o tempo desgastou, meu Deus, a minha vida, e eu estou assim. Senhor, eu tive um problema aí no percurso, Senhor, para mim não há mais jeito, porque para mim eu já estou aqui, não tem como. Aleluia. Seja sincero e honesto. Não faça como Salles, querer esconder um sentimento. Quando nós colocamos, aleluia, a nossa vida diante de Deus e falando, Senhor, eu não consigo, para mim não há tempo, aleluia. Deus vem e faz, mas para Ele fazer nós precisamos desejar, nós precisamos colocar diante dEle. Nós precisamos colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa história. É Ele que pode fazer, meu irmão. Nós muitas vezes ficamos vivendo o milagre dos outros, porque fulano de tal aconteceu isso, porque outro fulano aconteceu aquilo. E Deus quer que você viva o seu milagre, a sua experiência para com Deus. Nós ficamos tentando viver experiências de Deus, com outras pessoas tiverem experiência, ficamos tentando viver a experiência de outras pessoas. Mas Deus quer ter uma experiência conosco, assim como Ele teve com a experiência com Sara e Abraão. Oh, aleluia. Mas só depende de nós, aleluia. Só depende de nós. O tempo, meus irmãos, ele desgasta a nossa vida. O tempo, meus irmãos, ele faz com que nós venhamos ter cada dia mais ou cada dia menos percepção para com Deus. Eu tenho uma promessa na minha vida que já faz 17 anos que eu estou esperando. Oh, aleluia. Tem outros que já fazem 12. E às vezes eu fico falando, Senhor, mas o tempo está passando, né, Senhor? Vamos ser honestos. Oh, aleluia. E aí Deus vem e fala dentro do nosso coração: quem somos nós para dizer quando e como vai acontecer? Quando e como vai acontecer? Se Deus falou, meus irmãos, fique na presença dEle. Se Deus falou, continue na presença dEle. Mesmo nos altos e baixos. E se você estiver incrédulo ou duvidoso em alguma situação, fala para Ele. Não adianta rir, porque Sara riu debochando, duvidando. Mas o Deus Todo-Poderoso que estava ali falando com ela, e Deus está falando conosco nessa manhã, através da sua palavra. Não duvide, está duvidoso? Fala com Deus, Senhor, eu estou duvidando. Eu não creio que o Senhor pode perdoar os meus pecados. Eu não creio que o Senhor pode tirar essa mancha do meu coração. Eu não creio que o Senhor pode tirar esse sentimento de mim. Eu não creio. Diz para Deus. Aleluia. Fala para Ele. Eu não creio que o Senhor pode me libertar. Eu não creio que o Senhor pode me restaurar. Eu não creio, Senhor, eu não creio. Diz para Deus que você não crê. É isso que Ele quer ouvir da nossa boca, a nossa sinceridade. Não há hipocrisia, meus irmãos. Quando os fariseus ficavam pregando lá, Deus chamou eles de hipócritas, porque falavam e não cumpriam aquilo que estavam falando. Não adianta, meus irmãos, a gente querer colocar uma aparência de santidade e de totalmente fé, porque muitas vezes nós não temos. Nós somos fracos, somos falhos. E é isso que Deus estava querendo dizer a Sara e querendo dizer para nós nessa manhã. Que nós somos falhos. Não somos super crentes, meus irmãos. Somos homens, somos mulheres, somos pessoas. E se nós queremos verdadeiramente, meus irmãos, que Deus entre na nossa vida, nós temos que dar espaço para Ele. Porque se nós acharmos, nos acomodarmos, aqui para mim tá bom, eu vou para a igreja no domingo, mas eu queria ter uma experiência mais com Deus, mas aqui para mim é acomodado. Como foi dito nessa manhã, para adquirir certas coisas com Deus, meus irmãos, tem que explorar cada dia mais a presença de Deus.
explorar cada dia mais a presença de Deus. Como nós exploramos a presença de Deus, meus irmãos, lendo a Bíblia, falando acerca do teu reino, colocando a sua palavra em prática. É assim que nós vamos explorando a presença de Deus. Mas Deus manda nos dizer nessa manhã que Ele quer salvar a sua alma, Ele quer libertar, porque a experiência pode ser mais íntima. Mas desse jeito, duvidando daquilo que Deus pode fazer, não tem como. Porque, Senhor, eu sou assim. Eu sou assim, Deus. O Senhor me fez assim, eu sou assim. Eu não consigo mudar, eu não consigo. É isso que Deus quer, meus irmãos, que a gente fale para Ele. Eu não consigo. Só falar com Ele, aleluias, aleluia, só falar para Ele, aleluia, só falar para Deus. A promessa você sabe qual é, eu sei qual é a promessa que Deus tem na minha vida, você sabe a promessa que Deus tem na sua vida. Fala para Deus. Fala para Deus o que você está sentindo. Não queira esconder um sentimento. Fala, Senhor, é assim que eu me sinto. Passou 20 anos, passou 10 anos, não importa o tempo que passou, Senhor, eu estou me sentindo assim, ó Deus. Aleluia. É assim que eu estou me sentindo. Oh, aleluia. Eu estou fraco, Senhor, mas o Senhor é o Deus que me faz forte. Aleluia. Que nessa manhã, meus irmãos, Glória a Deus. nós possamos sermos mais sinceros com Deus. Se estiver duvidando, não esconda. Se estiver rindo ou debochando daquilo que Deus já falou, não esconda. Porque Ele pode todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Espere pela promessa do Senhor. Oh, aleluia. Era Caleb na idade de 120 anos.